Hoje é dia 4 de maio de 2013, aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra, estou aqui em Belo Horizonte, na Escola Sindical da CUT, aqui no Barreiro, onde está acontecendo um encontro de formação de formadores em preparação para o plebiscito popular, que vai acontecer de 19 a 27 de outubro próximo, 2013. Estou aqui com algumas pessoas da Brigada de Felisburgo. Bom dia, Soninha, beleza? Bom dia, Frei Gilvando, tudo jóia? Soninha, como é que é seu nome completo? Meu nome completo, Sônia Maria Roseno. Soninha, você está acompanhando a Brigada por Justiça de Felisburgo, que está aqui em Belo Horizonte, não é? Exatamente, Brigada por Justiça por Felisburgo. Na verdade, a Brigada tem como principal objetivo fazer um debate com a sociedade, haja vista que o julgamento do Adriano Chafik, que assassinou 5 sem-terras no dia 20 de novembro de 2004, só está indo a julgamento agora, quase 9 anos depois. Ele já foi preso, mas por considerar que o crime foi em legítima defesa, ele conseguiu habeas corpus, foi preso e foi solto. Então ele responde aí, né, o processo em liberdade. E agora, então, dia 15 de maio, vai então no Fórum Lafayette acontecer o julgamento. Fórum Lafayette aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. Essa foi uma das lutas que nós fizemos para que seja aqui. Porque lá na região onde ele mora, na Jequitinhonha, ele tem uma influência muito grande. Por ser um grande latifundiário lá da região e também do estado da Bahia. Então, nesse sentido, já foi uma conquista o julgamento ser aqui. E nós estamos, então, numa brigada de 10 pessoas para poder estar fazendo debate com a sociedade. Então, a partir de segunda-feira, está integrando essa brigada mais 15 pessoas. Então, vamos estar, em média, 25 pessoas. Qual que é o principal objetivo da brigada? Fazer um debate com a população. Então, esse espaço aqui do plebiscito já é um momento para a gente estar articulando com o Estado inteiro, para mobilizar, chamando a sociedade para o dia 15 de maio, de 2013, na quarta-feira, estar junto com o Movimento Sem Terra e com a classe trabalhadora em frente ao Fórum Lafayette. Aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. Então, nós já estamos fazendo debate nas escolas. Então, a Mônica e do Sindiúd está ajudando nós, nessa abertura aí com as escolas. Estamos fazendo nas universidades, na FMG, na UENG, na PUC, na Isabela Hendricks. Então, assim, o Levante Popular da Juventude também já está somando com nós, no sentido de estar ajudando a fazer essa divulgação na cidade. Nós temos um comitê de Justiça por Felisburgo, que vai estar reunindo dia 7 também, que já vai sair de lá com tarefas mais específicas também, então, de apoio e também levando esse debate para a sociedade. E temos mais outras pessoas aqui também da Brigada que também pode falar. Ok, obrigadão, Soninha. Flávia, tudo bem? Tudo bem. Flávia, como é que é seu nome completo? Flávia Rodrigues de França. Militante do MST, formada em Medicina em Cuba? Isso mesmo. Formei Medicina em Cuba, fui para Cuba em 2006, faz mais ou menos 6 meses que eu cheguei de Cuba. Foram quantos anos o curso de Medicina em Cuba? Foram 6 anos e meio. E você é do MST aqui de Minas Gerais? Sim, sou do MST, sou filha de assentado, sou assentado no assentamento José Alves Pereira, lá na região do Rio Doce. E graças ao MST e à solidariedade de Cuba, eu pude, no ano passado, concluir o curso de Medicina. Esse direito que a classe trabalhadora, sempre foi negado à classe trabalhadora o direito de estudar, e aí tivemos essa oportunidade graças à solidariedade de Cuba. Estamos aqui, somando. Ô Flávia, antes de falar da Brigada para a Justiça de Felisburgo, uma perguntinha. Quantos militantes do MST já concluíram Medicina em Cuba e quantos que estão fazendo? Você tem esses dados? Não tenho exatamente o número agora, Frei Gilvando. Se eu dissesse exatamente o número, eu estaria mentindo. Mas nós temos, já passou por Cuba do MST, já chega quase 100 militantes do MST que já passaram por Cuba, alguns que já se formaram, já são médicos, já estão revalidados, já estão trabalhando no Brasil, e alguns que ainda estão em Cuba.
Lá tem uma brigada bem grande lá, em torno de 45 a 50 lá em Cuba, e ainda está cursando medicina lá. E foi uma experiência extraordinária? A experiência foi extraordinária, assim, passar 6 anos e meio convivendo com o povo cubano, vivenciando a Revolução Cubana, aprendendo muito com aquele povo que é extremamente revolucionário, que defende o que eles conquistaram ao longo de todos esses anos. E eu digo que ser médica foi somente um detalhe, porque a formação enquanto ser humano foi mais importante do que estar acima de tudo isso. Então, assim, realmente a experiência foi muito produtiva e aprendi muito com o povo cubano. Flávia, e você, com medicina em Cuba, você terminou quando? Terminei no ano passado. No passado. E você já está exercendo a medicina aqui no Brasil ou não? Não. Eu cheguei no ano passado porque quando a gente chega de Cuba, qualquer médico que se forma fora do país tem que revalidar o diploma. Então, tem que passar por um processo muito difícil, um processo até mesmo injusto, mas tem várias vias de revalidação. A principal dela que está tendo hoje é as provas. Então, a gente tem que estudar bastante e apresentar uma prova, e se passar, a gente pode trabalhar no Brasil. Se não passar, tem que continuar tentando até conseguir a revalidação do diploma. E é assim uma coisa estranha, né? Eu lembro que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso baixou um decreto proibindo o reconhecimento do curso de medicina em Cuba. E Cuba sendo dos países que tem a melhor medicina do mundo, né? Sim, a medicina de Cuba é referência mundial, é inquestionável a qualidade dos nossos estudos lá. Saímos de lá médicos qualificados, com um foco preventivo, de trabalhar na comunidade. Então, a maioria dos médicos já formados em Cuba e que estão revalidados no Brasil, eles estão trabalhando no Sistema Único de Saúde, nas cidades do interior do país, porque esse é o objetivo do projeto ELAN, que a gente fazia parte, da formação de médicos, que é ir para os lugares onde a medicina não chega. Então, no Brasil, ainda somos impedidos de trabalhar, mas estamos lutando pela revalidação para a gente fortalecer o Sistema Público de Saúde brasileiro. Ok. Maíra, Flávia, aliás, e agora como médica, continua a militância no MST, integrando a Brigada por Justiça para Felisburgo, agora lutando pelo julgamento, pela condenação do Adriano Chafik aqui em Belo Horizonte, né? Isso mesmo. Então, eu estou na militância, sou militante do MST, estamos aqui somando na Brigada Justiça para Felisburgo, com o objetivo, né, de dialogar com a sociedade, sensibilizar a sociedade sobre essa injustiça cometida, o massacre de nossos 5 companheiros lá em Felisburgo, e também mostrar para a sociedade a violência do campo e a impunidade, e que a impunidade ela fortalece essa violência do campo. Então a ideia é de nós denunciar isso e de nós condenar o Chafik no dia 15 de maio. Próximo. Ok, Flávia, muito obrigado e parabéns, viu? Obrigada. É uma médica do MST formada em Cuba, que beleza. E aqui está a Maíra, tudo bem, Maíra? Maíra, como é que é seu nome completo? Maíra Gomes Soares. Maíra, você é sobrevivente do massacre de Felisburgo, você estava no acampamento Terra Prometida, dia 20 de novembro de 2004? Sim, eu estava. Na época do massacre eu tinha 10 anos de idade, estava para completar 11, então assim, tinha 2 anos que a gente já estava na área. E nessa idade não tinha só eu de 10 anos, inclusive o menino que foi baleado no rosto, no olho, ele também é da minha idade, ele tinha 10 anos na época e ele recebeu um tiro no olho. As coisas que mais me dói, que mais estão presentes, assim, que marcaram muito, foi assim, porque foi um ato muito brutal. Eles chegaram muito bem armados, 18 pistoleiros, mas Adriano Chafik, todos tinham... O Adriano Chafik foi visto lá no meio, junto com os jagunços? O Chafik estava no meio, inclusive, uma das companheiras pediu no dia... naquele desespero, pediu para descer as crianças, para ver se eles tinham piedade, e ele gritou, se descer criança, mulher, homem, é para matar todo mundo, não é para deixar ninguém, assim. Então, assim, você via o que ele veio fazer, né? Então, assim, era tiro para todo lado, eles matavam os companheiros na frente da gente, as pessoas caindo, inclusive seu Miguel estava com um embornado de semente, porque tinha vindo da roça, estava na reunião, ainda estava com
com a semente, ainda morreu com as sementes. E assim, eles atiravam sem dó, era em criança, era em jovem, era em mulheres, em homens, e assim, um ato de crueldade muito grande. Eles cercaram o acampamento, já chegaram atirando, soltaram foguete para reunir todo mundo, porque o foguete na época era o meio que a gente usava para fazer reunião. Aí soltaram o foguete e começaram a atirar em todo mundo, e disse que era para matar todo mundo. Aí acharam que o pessoal, que os militantes estavam dentro dos barracos, e aí ele ordenou que começasse a queimar os barracos dos militantes, e aí jogava gasolina, eu acho que, não sei se é o certo se é gasolina, mas era algo que pegava fogo, começou a jogar nos barracos e gritava os nomes dos militantes. Inclusive meu barraco foi um dos primeiros a ser queimado, porque minha mãe, Kenny, é militante também na região, e aí eles jogaram gasolina lá e começaram a queimar fogo. Eu lembro que assim, você dá um desespero tão grande, você fica um pouco sem saber o que fazer. Eu queria voltar e entrar na casa para pegar meu material escolar, e aí assim, eu só não entrei no barraco pegando fogo porque os companheiros que estavam lá não deixaram, falaram não e me seguraram, porque você não tem muita ação nessa época. Você fica um pouco sem ação nessas coisas. Assim, é uma dor muito grande você ver as pessoas morrendo em sua frente ali, você não poder fazer nada, todo mundo ferido, machucado. E aí o pior é porque, assim, depois disso tudo, pra gente prestar socorro, teve um companheiro nosso que morreu por falta de prestar socorro. Depois ficamos quase 2 horas na estrada esperando carro para vir buscar ou alguém para passar e pedir ajuda. Foi uma época muito complicada, nós achamos na época que o MST ia morrer na região, porque era essa a intenção deles, né? Dos fazendeiros da região, inclusive o prefeito da época estava foliado. Mas assim, foi nessa época que a gente percebeu, que a gente colocou a bandeira lá nos caixões, colocou a bandeira lá onde que a gente estava, que a gente percebeu que o MST não morria assim, que não era chegar assim e matar o pobre, chegar lá, matar os sem terra e achar que tinha acabado. E aí foi nessa época que a gente criou Fôlego, juntou com a sociedade deu o maior apoio, tanto de Felisburgo quanto do estado inteiro, do Brasil, e internacionalmente deu o maior apoio, deu uma repercussão inteira. E aí foi essa força do povo brasileiro e internacional que deu pra gente, que foi pra área, contribuir com a gente, que a gente conseguiu voltar pra área e tá até hoje. Apesar de a justiça mesmo não foi feita, as mulheres não foram indenizadas, que perderam os maridos, as pessoas que perderam seus barracos, seus pertences também não foram indenizadas. Então assim, a área não foi desapropriada, pelo contrário, está com ordem de despejo, e o julgamento está marcado já depois de quase 9 anos, está marcado, ainda não foi, Adriano não foi condenado. Então assim, isso dá uma injustiça muito grande. A gente percebe como a justiça no Brasil é lenta e como as coisas funcionam. É nessa hora que a gente sabe como é que funciona. E é por essa questão de justiça mesmo, por respeito ao ser humano, questão que viola os direitos humanos, viola todos os direitos individuais e humanos que a gente tem. A pessoa chegar lá e matar, não é assim, né? E é por essa questão que a gente clama por justiça, que agora no dia 15 de maio vai ter o julgamento do Adriano Chafik aqui no Fórum Lafayette. Em Belo Horizonte, isso, né? Aqui em Belo Horizonte, que a gente vai chamar e tá aqui como brigada para mostrar para toda a sociedade o que foi feito, essa injustiça. E a gente clama por justiça e convida toda a sociedade, a população mineira, principalmente, a população do Brasil, e tem amigos no exterior também que estão organizando para que esse assassino não saia impune, para que também não dê brecha para que eles façam isso nas outras áreas, tanto no MST quanto em qualquer área de acampamento, cidade ou campo, porque não vamos suportar isso e não vamos aceitar essas injustiças. Ok, Maíra, parabéns pela luta, a justiça vai ter que triunfar. Com certeza, obrigada. Ok, está aqui do meu lado também Eni, tudo bem, Eni? Tudo bem. Eni, como é que é seu nome completo? Maria Gomes Soares. Eni é apelido. Apelido, né? Maria Gomes Soares. Eni, você é sobrevivente do massacre lá de Felisburgo, do acampamento Terra Prometida em Felisburgo, e está participando da Brigada Justiça para Felisburgo, cerca de 25 militantes do MST que estão já em Belo Horizonte, né, conversando com a sociedade, estão querendo envolver e ter a participação das forças vivas da sociedade
no julgamento do Adriano Chafik no próximo dia 15 de maio de 2013? Isso. Então, eu sou uma das sobreviventes, entre outros, né? Entre vários. E eu quero trazer presente, assim, o tempo que nós passamos lá, de 2 anos de ameaça e de buscando da justiça apoio. Fizemos várias denúncias, nós tivemos vários boletins de ocorrência e pedi apoio, pedi ao Ministério Público, pedi à Polícia Local, todos os espaços que a gente podia fazer denúncia das ameaças lá, nós fizemos. Então foi 2 anos de ameaça intensa. Eu lembro que próximo ao o assassinato, 2 meses antes, eles começaram a colocar tucalha na gente, né? E eu fico pensando assim, o risco que nós ficamos correndo, a gente passava naquela estrada todo dia e todos os dias estava lá, só que como nós somos difíceis de serviço, né? Então assim, eles não conseguiram pegar nós, até que aconteceu de massacre. Mas assim, me dói muito, assim, quando eu vejo Maíra, vejo outras pessoas relembrar, né? A quantidade de criança que estava lá, a quantidade de pessoas idosas, de mulheres, e que ele fez aquilo sem dó e sem piedade. E enquanto lá, essas pessoas que foram atingidas, tá lá, mulheres doentes, né? Todas essas pessoas hoje é dependente tem pressão alta. As famílias não foram indenizadas, não foram indenizadas, vive doente. Os jagunços estão soltos. Os jagunços continuam soltos, inclusive alguns lá na cidade ainda continuam ameaçando as pessoas, fazendo todo tipo de coisa. Já teve jagunço que morreu sem ser julgado. Morreu sem ser julgado. Então, assim, quando a gente vê isso tudo acontecer, e a gente tem até uma preocupação em relação ao julgamento, porque quando aconteceu o massacre, foi feita uma assembleia no salão paroquial, aonde que uma pessoa do governo anunciou que a partir daquela data aquela terra seria nossa e que ia dar todo o apoio às famílias. E há pouco tempo, tinha uma mulher que ficou grávida de 3 meses. E há pouco tempo que ela conseguiu colocar o nome do pai do menino no registro, porque o pai do menino tinha morrido durante o massacre. E é a esposa de Iraguiá. O filho dele teve o nome no registro. 23 anos apenas, 23 anos. E aí o pior, até hoje ela não conseguiu uma pensão para essa criança. Cada vez que a gente tenta ver uma forma dela receber a pensão, tem um empecilho, tem uma burocracia, ela não consegue receber. E a justiça segue diante dessas coisas, né? O governo segue diante disso também. As viúvas que estão lá, nenhuma foi indenizada, todas tomam remédio controlado, sem contar toda a comunidade que ficou doente. Hoje eu fiz um curso de saúde alternativa e eu fiz um diagnóstico na área e detectei que antes o pessoal tinha um nível de saúde e agora tem outro. Todas as pessoas lá estão doentes, homens e mulheres. E aí nós estamos aqui com a brigada na expectativa do dia 15, do julgamento do dia 15, mas na expectativa 15 também... 15 de maio de 2013, aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. E nós estamos fazendo esse apelo para a sociedade para contribuir para que a justiça seja feita, porque nós sabemos que a justiça só é feita com a pressão popular, com a pressão da sociedade, porque se não for, não é feita, porque vale hoje quem tem dinheiro. Só que se a população querer, a população também faz acontecer a justiça. Então esperamos a participação da sociedade. Esperamos a participação da sociedade. Estamos aqui também, tem outros companheiros aqui, né? Inclusive tem um filho aqui de um dos que foi assassinado durante o massacre, o Jário Jorge, que é filho de Juvenal. Está todo mundo se empenhando para que a justiça seja feita. Além de julgar o Adriano, também precisa desapropriar aquela área, porque a área lá é uma das comunidades que abastece a feira da cidade. 80% da produção da feira vem do acampamento Terra Prometida. É produto que não tem agrotóxico, todo natural. E a população hoje come o feijão mais barato, come a farinha, as verduras, graças ao acampamento. Então ganha com a desapropriação da área, não só nós que somos acampados, mas ganha também todo o município, os comerciantes, porque vai comprar mais, porque vai vender mais. Quem também consome, porque vai comprar pelo preço mais em conta. Então, se a sociedade conseguir entender isso aí, então é nosso papel aqui também, aqui e lá, também, de fazer a sociedade entender isso. Ok, muito obrigado e parabéns pela luta, viu, Ani? Giovana. Beleza, tá aqui também Adilson, tudo bem, Adilson? Tudo bem, senhor? Meu irmão, como é que é seu nome completo? Adilson Custódio Pereira. Adilson, você também está integrando a Brigada Justiça para Felisburgo, que está aqui, cerca de 25 militantes aqui em Belo Horizonte, tentando acordar a sociedade para a importância desse julgamento do Adriano Chafik, que é réu confesso
né, um dos mandantes do massacre de Felisburgo. O que é preciso acrescentar ao que as companheiras disseram aqui? Não, fazer justiça a Felisburgo é fazer justiça à não violência do campo, né? Então, acho que a condenação do Chafik representa, com o apoio da sociedade, que é esse o grande trabalho da brigada que nós estamos fazendo, para acordar contra a violência no campo. Nós estamos vindo de um histórico de a violência no campo ter aumentado. E isso nos assusta a classe trabalhadora. O direito à reforma agrária, a luta pela terra, que é um direito sagrado, né? É bíblico. E os camponeses, a reforma agrária, precisa avançar. E não avançar com violência. Então nós temos esses assassinatos, né, como o caso de Eldorado, dos Carajás, nós temos o caso aqui de Unai também, e Felisburgo, mais um na história. Então nós esperamos que a condenação do Chafik seja feita justiça, né, e que essa justiça, então, né, demonstre, junto com a sociedade, que é preciso avançar na reforma agrária, na questão agrária. Então, 8 anos de impunidade, né? Então, um momento histórico, chegando agora dia 15 de maio, e nós esperamos, então, que toda a sociedade, o trabalho da Brigada para isso, e a sociedade mineira, né, do Brasil, e aqui, principalmente em Belo Horizonte, participe, né, se posicione a favor da condenação do Chafik. Será exemplo, então, a condenação dele para que não haja mais violência no campo, né? E seja intimidado para que não se resolva a questão da reforma agrária com a violência, né? E com a morte camponesa. Precisa ser resolvido, né? Através da lei, criar os assentamentos para a produção de alimentos, né? Nós queremos só vida digna, um lugar para morar, para trabalhar e criar nossas famílias, né? Então, queremos morte dos trabalhadores. Ok, parabéns pela luta aí, viu? Obrigado. Valeu, Adilson. Estão gravando aqui, é o Frei Gilvando Luiz Moreira, nesse dia 4 de maio de 2013, aqui na Escola Sindical da CUT, em Belo Horizonte, Barreiro, onde está acontecendo nesse final de semana um encontro de formação de formadores para o plebiscito popular, que vai acontecer de 19 a 27 de outubro, próximo, 2013, contra as altas tarifas de energia no estado de Minas Gerais e contra o excesso também de ICMS, né? E conclamamos aqui as pessoas de boa vontade, as forças vivas da sociedade, a somarem forças ao lado do MST para que no julgamento do Adriano Chafik, né, réu confesso, né, um mandante do massacre de Felisburgo, que aconteceu há 8 anos e meio atrás, que seja feita justiça, né? Um abraço, Frei Gilvander.